Boa noite. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do professor Mário Luiz Guide. Um abraço a todos. Quero agradecer também a presença dos vereadores que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença dos servidores e da comunidade escolar que está aqui presente. Vou tentar e serei bastante breve, porque acho que muitos temas já foram abordados aqui. Não vou preambular muito, para que a gente possa ir direto aos pontos aonde eu quero tocar dentro dessa breve avaliação. Ok? Aqui represento o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é um dos conselhos mais importantes da cidade, de representação social, e acredito que seja um instrumento fundamental para a construção das políticas públicas de educação aqui na cidade de Osasco. E temos por pressuposto e temos por prerrogativa avaliar e acompanhar a realização e a consecução daquilo que está previsto no Plano Municipal de Educação. Temos feito um trabalho muito sério nesse sentido, todos os membros do Conselho Municipal de Educação, isso não é ligado exclusivamente à minha pessoa, eu apenas presido um colegiado composto por pessoas muito sérias que têm um compromisso com a educação de Osasco. Temos cobrado muitas informações no sentido de estabelecer nexos racionais para que a gente possa fazer as cobranças necessárias para que esse Plano Municipal de Educação seja efetivamente cumprido, assim como fora previsto no seu projeto e depois sancionado em lei. Um dos temas mais caros, que são compostos das diretrizes desse Plano Municipal de Educação, é a melhoria da qualidade de educação. Temos buscado acompanhar os índices e temos buscado acompanhar toda essa evolução das políticas públicas de educação na cidade para poder fazer esse debate. Temos dificuldades, é verdade, no sentido de obter informações. Muitas vezes nós oficiamos e essas informações não nos chegam, ou demoram muito para nos chegar. E para que a gente possa fazer o nosso trabalho dentro do Conselho Municipal de Educação, nós precisamos de respostas, índices oficiais, para que a gente possa justamente fazer as discussões no âmbito desse colegiado. Essas respostas são muito difíceis de se obter na Secretaria de Educação. Isso, longe de ser uma crítica, secretária, é um desabafo de quem sabe de como isso ajudaria, inclusive, a que este conselho pudesse auxiliar ainda mais a Secretaria de Educação naquilo que é preciso solucionar, naquilo que é preciso dar de respostas para os problemas da educação da cidade. Muitas das vezes nós recebemos respostas no sentido de isso não depende da Secretaria de Educação, você tem que buscar essa resposta no IPMO, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Finanças. Mas, puxa vida, eu acho que vale um esforço no sentido de centralizar, porque o Osasco tem um problema muito sério com descentralização, aliás, com centralização. Centraliza-se aquilo que não tem que centralizar e não se descentraliza o que poderia se descentralizar. É muito burocrático. Para se construir uma escola em Osasco, muitas vezes a educação é a última a ver o prédio. Mas para você buscar uma informação que seja necessária para que você possa debater as políticas de educação, você tem que ficar fazendo uma romaria em várias secretarias para você buscar informações. Isso dificulta muito o nosso trabalho. E isso precisa ser levado com um pouco mais de seriedade para que a gente possa, com qualidade, discutir o que a gente precisa. Um dos pontos também importantes é a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. E quando a gente fala de erradicação de todas as formas de discriminação, a gente está falando de todas as formas mesmo. E nós não estamos falando só de política educacional aqui, então nós falamos de direitos humanos, direitos fundamentais a todos os seres humanos. Acredito que esse seja um tema que precise ser mais bem desenvolvido dentro das políticas educacionais do município. Percebemos essa carência, ainda mais no momento de bipolaridade onde nós vivemos atualmente.
E essa Casa de Leis ela é testemunha desses momentos. Então, precisamos amadurecer essas discussões e acredito que a escola seja o palco necessário para que a gente possa começar a desenvolver uma sociedade mais fraterna e mais humana. A valorização dos profissionais da educação, eu acho que é até chover no molhado, da necessidade que a gente tem disso em Osasco. E quando eu falo profissionais da educação, eu não me refiro apenas aos profissionais do magistério. Eu me refiro a todo profissional do apoio também. A educação ela é uma das pastas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade séria. Ela é representante aqui de Osasco de um grande número de servidores públicos. E nós não vemos isso numericamente na formulação dos orçamentos anuais. Nós representamos quase a metade dos servidores da municipalidade. E eu não acredito que nós cheguemos a nem 30% da folha de pagamento. Isso é um dado muito sério. Então, significa que o nosso salário está achatado. Significa que, dentro das metas do Plano Municipal de Educação, onde você vai tratar da valorização dos servidores do apoio, dos servidores do magistério, alguns pontos precisam ser levados com mais seriedade. As discussões relativas à valorização do profissional, a salário, a progressão salarial, isso precisa ser observado com muita seriedade. E eu falo isso pelo seguinte: quando esse Plano Municipal de Educação foi confeccionado, foi produzido, nós vivíamos um contexto socioeconômico absolutamente diferente, diverso do que nós temos hoje. Nós estávamos contando com determinados recursos que hoje já não comportam, já não fazem mais parte da nossa realidade econômica. Estamos falando de um país anti-impeachment, antes do impeachment. Depois disso, aqueles recursos de pré-sal, aqueles recursos de petróleo, que seriam destinados para a educação, foram subtraídos, foram roubados do Brasil. Foram tomados e entregues para o capital especulativo estrangeiro. E pior, tivemos mudanças políticas fundamentais e que congelam os gastos públicos por 20 anos. A PEC 55, ela praticamente inviabiliza muitas questões desse Plano Municipal de Educação, se nós não observarmos e atacarmos enquanto ainda temos tempo de fazê-lo. Se a PL 257 for aprovada, a questão da progressão ela vai ser impedida. A questão da valorização salarial ela vai ser impedida. Portanto, é premente se discutir a questão da valorização salarial nesse momento, sim. E eu discordo do professor Antiório, com todo respeito, no sentido de que isso não seja matéria prioritária. Isso é matéria prioritária porque o contexto político nos coloca essa obrigação. Porque se nós não fizermos agora, nós teremos que ficar calados durante 20 anos, ou brigando para que tenhamos um governo progressista que venha a desfazer todos esses erros que têm sido feitos por esse governo federal atual. E essa discussão nós não estamos abordando agora, nós estamos abordando desde o princípio. Portanto, por isso eu peço sensibilidade ao Executivo Municipal, no sentido de abordarmos esses temas e trazermos esses temas, inclusive, para essa Casa de Leis, para que na proposta orçamentária do ano que vem, isso seja abraçado com bastante ênfase, com entusiasmo e com dedicação, com o compromisso de fazermos o que precisa ser feito. Porque nós tratamos isso lá atrás. Na discussão da campanha salarial, nós dizíamos: precisamos separar uma dotação orçamentária, um percentual que possa nos garantir a valorização dos profissionais da educação no ano que vem, no plano de carreira. Para os senhores terem ideia, os servidores do apoio também teriam direito a uma discussão de plano de carreira esse ano. Isso ficou relegado ao ano que vem, talvez. Isso não foi abordado. E isso está aqui previsto do Plano Municipal de Educação. Nós não estamos cobrando nada além. Nós estamos falando do que a lei prevê. Portanto, precisamos falar com seriedade sobre isso. Precisamos discutir essas questões, porque não se faz política educacional de qualidade sem recursos e sem profissionais bem pagos e bem valorizados. Osasco sofre com o êxodo de profissionais. E talvez por isso, até mesmo por isso, o Executivo se sinta desestimulado em dar formação continuada.
Porque justamente esse profissional que recebe a formação continuada, amanhã ou depois ele presta concurso no outro lugar onde paga melhor, e nós perdemos esse profissional. E esse recurso vai para o ralo. Ele não é perdido no âmbito nacional, porque alguém vai ser aproveitado. Alguém vai se aproveitar disso, mas a nossa cidade não aproveita. É o nosso recurso sendo aproveitado por outros entes federativos. Até quando nós vamos enfrentar essa situação fazendo apenas o paliativo? Portanto, senhores, para resumir, para eu não ter que ficar falando de item por item, para eu não ter que ficar falando da dificuldade que tem da interação, de discussão e de troca de informações com o Estado, da dificuldade que tem de fazer essa discussão com as escolas particulares, com a dificuldade que temos de fazer essa discussão com as escolas do nível superior, com a dificuldade que temos da abertura de discutir com os movimentos estudantis, que são importantes nesse processo de construção da educação, para eu não ter que ficar me debruçando sobre todos esses temas que delongariam muito tempo, e muito tempo mesmo, eu acho que nós precisamos fazer um pacto, uma discussão muito séria, de que rumos que nós queremos para a educação e do que é possível fazer com essa realidade sociopolítica que nós temos atualmente, com essa realidade econômica que nós temos atualmente. Por isso eu faço aqui um apelo para que a gente possa já prever para o princípio do ano que vem, secretária, um fórum de discussão, que o fórum é um dos sistemas, um dos instrumentos de avaliação desse plano municipal de educação, para que a gente possa enxugar aquilo que é premente e comece a realmente realizar ações efetivas para valorizar os profissionais da educação, para trazer qualidade na educação, para poder fazer formação continuada com os profissionais, para que a gente possa ter uma estrutura predial que comporte o século XXI. Eu vou parafrasear aqui o mestre Max Hettinger, que esteve fazendo uma palestra a pedido da pós para os professores, no dia 17 de outubro agora. Ele disse que nós vivemos num contexto onde nós temos professores do século XX dando aulas em escolas do século XIX para alunos do século XXI. Precisamos mudar essa realidade. Enquanto nós vivermos essa tríade maluca, onde cada um pertence a um espaço-tempo diferente, nós não vamos ter educação de qualidade na cidade de Osasco. Então, o que eu venho propor é isso. Precisamos discutir temas muito importantes, a educação sabe quais são os temas importantes, os professores sabem quais são os temas importantes, da questão da necessidade da isonomia salarial, porque é uma vergonha isso que acontece em Osasco, de não haver isonomia salarial. Se nós formos pegar ao pé da letra, nós deveremos verificar que, segundo a tabela do nível superior de Osasco, a hora-aula do professor deveria ser, no mínimo, R$ 24,00 a hora-aula, e o professor que mais ganha em Osasco no inicial da hora-aula não deve chegar a R$ 17,00. O professor que menos ganha, que é o professor que cuida das crianças da creche, é R$ 11,49. Como que nós vamos solicitar alguma coisa desse profissional, sendo que ele ganha um salário ridículo de fome? Que qualidade é essa que nós estamos oferecendo para a nossa sociedade? Não é para o professor apenas. Portanto, as discussões do Plano Municipal de Educação, elas são muito mais do que simbólicas. Elas dizem respeito do futuro da cidade. Elas dizem respeito de que política que nós queremos. Elas dizem respeito de que cidade nós vamos construir para os nossos filhos, para as gerações futuras. Portanto, fica o convite para esse governo atual, para esse legislativo atual, para os professores da rede municipal de ensino, para os pais de alunos, para os alunos que já são emancipados, que já são maiores, para todos os segmentos da educação, que nós possamos fazer essas discussões com seriedade e que nós paremos de enxugar gelo, que nós paremos de tratar como paliativo e que nós possamos nos engajar como sociedade na busca de uma educação de qualidade, transformadora e libertária. Muito obrigado.